Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. No YouTube, você pode se inscrever no canal Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Na primeira parte do episódio, eu conversei com o Dr. Rodrigo Capel Castilho, presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Ele explicou sobre esses cuidados desde o início do tratamento de uma doença progressiva, desmistificou várias questões e também falou sobre a política nacional implementada no SUS recentemente, que tem como um dos objetivos capacitar equipes para um tratamento mais humanizado. Se você não ouviu, confere no seu agregador preferido ou então assista pelo canal no YouTube. E se inscreva no canal. E não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo com quem precisa ouvir. Nessa segunda parte, a gente vai entender um pouco sobre a jornada do paciente paliativo para mostrar que é possível ter qualidade de vida mesmo depois de um diagnóstico de uma doença grave. Eu vou conversar com a Graziele Pérez, que tem 45 anos e mora em Palhoça, na Grande Florianópolis, lá em Santa Catarina. Ela é paciente oncológica de câncer de mama, que foi descoberto em 2011, quando ela tinha 33 anos de idade. Ou seja, já são quase 13 anos nessa jornada, né, Grazi? Exatamente. Eu vim de um cenário onde as chances de um câncer de mama se curar eram pequenas, e principalmente dentro do meu diagnóstico, né, que ele já era localmente avançado. Então, estar aqui hoje falando sobre essa questão de cuidados paliativos e sobre o câncer em si é muito importante exatamente por tudo que vem evoluindo e tudo que a gente vem conquistando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu te agradeço muito aí por você ter topado aí conversar comigo aí nesse episódio, a gente poder contar um pouco da sua história, né? Que com certeza acho que vai, né? Acho que servir de exemplo e criar muita identificação aí com outras pessoas que também estão nessa jornada, né? Na época que você descobriu, então, você inclusive estava com seu filho pequeno, né? Como é que foi, né, chegar nesse diagnóstico, quando você recebeu a notícia de que estava com câncer? Em geral, é um susto muito grande, né, que a pessoa toma, né? Às vezes não é uma notícia que a gente espera receber, né? Não, então, eu acho até importante falar, lá naquele cenário, como hoje também, mas hoje a internet vem atuando de forma positiva nessa questão de compartilhar informações, né? Aos 33 anos, naquela época, não era comum mulheres jovens, né, ainda em fase reprodutiva, estar descobrindo um diagnóstico, né? Tinha alguns cuidados e alguns critérios que eu não fazia parte do quadro, não tinha ninguém na família, não tinha história familiar, eu tinha uma vida praticamente saudável. Então, naquela época, não se tinha esse hábito de ir ao médico regularmente para fazer mamografia, até porque hoje ainda é uma questão que a gente tem brigado e discutido muito sobre a aprovação e a diminuição da idade mínima para fazer mamografia. Né? Imagina os 33 anos de idade. Eu queria engravidar de um segundo filho e eu sempre fui cuidadosa, assim, eu sabia, essas campanhas eram pouco difundidas, mas acabavam me educando de alguma forma de que eu tinha que procurar o médico, mas a gente não sabia para quê, porque eu não tinha histórico de nada, né? Mas eu assim, eu vou, como eu quero engravidar, eu quero ter uma gravidez saudável, eu vou fazer o preventivo. E no preventivo, para ver se estava tudo bem, a gente observou uma alteração numa mama, né? E naquele momento não era indicativo ter se pensar em câncer de mama, mas os médicos foram bem cuidadosos, bem cautelosos e mandaram investigar, né, profundamente. E isso foi, acho que, a chave primordial do sucesso do meu tratamento, de hoje estar aqui, né? Como eu falei para ti, a gente se escutava muito que 95% dos casos descobertos em fase inicial tinham cura.
Quando eu li o diagnóstico, eu não fazia parte desse 95, porque ele já era localmente avançado. Ele tinha, para aquela época, ele tinha um crescimento rápido, né? Então, assim, ele era bem agressivo. Eu fui buscar informação, como todo mundo faz, né? Procurar informações, exemplos e tentar saber como que funciona um diagnóstico, ainda mais na idade, né? Em todas essas características, e não encontrei nada. E, diante de tudo isso, eu tive que tentar lidar com a possibilidade de morrer, né? Então, porque só se falava em morte. E como que eu ia fazer, e como que isso ia acontecer se eu estava saudável, se eu estava bem, se eu aparentemente não tinha nada. E fui, por acaso, no médico e voltei com essa bomba relógio. Então, eu tive que trabalhar na minha cabeça como que eu ia lidar com a morte. E como que eu ia lidar com a morte e o meu filho de 4 anos. Então, essas foram as questões que mais me atormentaram durante esse processo. E eu fui descobrindo que a gente tem uma cultura de não querer falar sobre o câncer. E isso pode até ser bom em certas ocasiões, mas é ruim para quem quer buscar informações de qualidade, para quem quer buscar inspiração, quem quer buscar esperança, né? E isso foi uma das coisas que mais me chocou, porque não tinha dados de sobrevidas, de sobreviventes, de pessoas que tinham conseguido enfrentar essa barreira e conseguiram sobreviver. E eram só catalogados as mortes, né? E isso é desesperador para quem busca informações de qualidade, né? Quer entender como é que é o processo e até mesmo o processo de morrer, né? E como que a gente vai fazer isso? E daí depois eu fui vendo que era preciso a gente estar expandindo a nossa voz, contando a nossa história, compartilhando e lutando por melhorias de políticas públicas, enfim. E hoje eu sou uma das voluntárias e, digamos assim, ativistas dessa causa que é muito importante. Nossa, sem dúvida, né? E uma jornada longa aí, né? Que você percorreu até chegar, claro, nessa questão de entender sobre a sua doença, sobre o que estava se passando com você, até porque você teve esse diagnóstico, você passou pelo tratamento, você fez quimioterapia, né? Sim, eu fiz quimioterapia, cirurgia, voltei para quimioterapia, fiz rádio, fiz aquele protocolo mais completo, porque naquele momento eu não tinha opção, né? Ele não era Sim. não existe câncerzinho, mas a informação é que ele era o mais avassalador, então a gente teria que atacar com todas as possibilidades, né? Assim, a princípio ele estava localizado, mas ele era um câncer agressivo, um Ele era câncer localmente invasivo. avançado porque ele já tinha atingido quase todos os linfonódulos, né? Eu já tinha metástase localizada nos linfonódulos, e Ah, isso tá. é um dos indicadores de dizer que ele era agressivo. Ele já tinha um tamanho também bem expressivo, já tinha. Ali naquela região da mama, ele já estava bem avançado. Ele Tá. não tinha descoberto em outros órgãos naquele momento, mas ele já estava assim explodindo. Tá. E aí, em 2015, você teve, né, passado aí 4 anos do tratamento, você É, chegou a ficar bem. e daí, assim, a gente atacou, né, de todas as formas, com todos os tratamentos que eram possíveis e que estavam disponíveis para mim naquele momento, e respondeu bem, né? A gente conseguiu fazer uma cirurgia boa, bem avançada, conseguiu limpar bem aquela parte. Eu respondi aqueles medicamentos iniciais, mas assim, nós já sabíamos pelo diagnóstico que ele já estava bem avançado, né? Já tinha vários linfonódulos, não tinha aparecido na imagem naquela época que tinha uma metástase, mas já sabíamos que poderia acontecer de vir, né, e acordar. Então eu já estava pela informação, pelo acesso que eu fui buscando também, porque nós temos algumas questões de que cada pessoa lida de uma maneira diferente, né? Algumas pessoas querem saber, outras preferem não saber. E eu gosto de saber, eu preciso saber o que está acontecendo comigo
para eu poder tomar as melhores decisões da minha vida. Esse é o meu jeito Grazi de ser. E então eu já sabia de tudo que estava acontecendo, como eu lidei com aquela expectativa de 6 meses de uma sobrevida. Passaram-se 6 meses, eu não morri, e daí eu fui aprendendo que a morte não era dessa forma, e que não é como contam nos livros, que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu respondi bem, até que em 2015 eu comecei a voltar a ter alguns sintomas, e os sintomas eram mais localizados na região do pulmão, né? E eu já estava meio que preparada e trabalhei com médico de plantão na possibilidade de me investigar bem que poderia ser uma metástase. Eu lembro muito bem que o plantonista ainda riu da minha cara, dizendo que não, tu fez o protocolo completo, você é jovem, você está curada. E eu insisti para que ele investigasse, né? E ele foi fazer uma radiografia e constatou ali uma mancha no pulmão que foi sugestivo a fazer os exames complementares, até que a gente constatou que era metástase pulmonar decorrente ao câncer de mama inicial. Ali, a metástase, a gente tem outra bomba em relação à informação, que é um câncer incurável, que as chances de sobrevida elas são bem menores, mas naquele momento eu estava num processo, a ciência estava num processo de avanço, e eu consegui acesso a um medicamento novo para a época e muito promissor para responder bem à metástase e fazer com que a gente estabilizasse a doença, né? E foi isso que aconteceu. Então, eu tive a oportunidade de ter acesso a essa nova tecnologia para a época, como eu falei, e eu fui beneficiada de conseguir controlar a doença. E agora, em julho, está fazendo 9 anos que a minha doença metastática está controlada. Então, por isso que eu cada vez gosto de falar sobre isso, né? E o quanto é importante que a gente difunda essas informações e amplie, principalmente as questões de políticas públicas, né? Porque nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo mundo tem acesso, mas todo mundo tem uma história que merece ter uma chance de sobreviver, se tiver condições para isso. Sem dúvida, Grazi, estou te ouvindo aqui. E aí eu te perguntar assim, nessa jornada, né, a gente somando aí tudo, dá quase 13 anos, em algum momento, né, porque como você falou, é uma outra época, a visão até da medicina foi mudando, os tratamentos, as possibilidades, mas em algum momento você ouviu falar, chegaram para você e te falaram sobre cuidados paliativos? Ou não teve esse Ah, termo? Ou se você já tinha ouvido isso, qual que era a ideia que você tinha sobre os cuidados paliativos? então, eu não tinha essa informação porque com 33 anos eu não tinha nem pessoas próximas a mim que teve um câncer de mama, então eu tive pouca vivência sobre isso. E claro, quando a gente não está com um diagnóstico, a gente não tem interesse em saber sobre, né? E isso de alguma forma pode ser bom, mas também é ruim, porque quando a gente recebe toda essa informação, a gente não está nem preparado para isso. A minha médica, ela era formada, especialista em cuidados paliativos, então todo o meu atendimento foi baseado nesse cuidado, né? Mas assim, não foi dito assim, Grazi, agora vamos fazer um cuidado paliativo. Não, o atendimento aconteceu de forma natural. E eu fui observando, por estar nas redes sociais, por estar me comunicando e ouvindo, eu via que isso ainda era muito mítico, né? Que as pessoas tinham uma forma de interpretação muito diferente, muito espantosa. Aqui, por exemplo,
existia uma fala de que, eu não lembro qual andar do hospital público, o segundo andar era o andar da morte, né? Porque a pessoa passou para o andar dos cuidados paliativos. Então, eu observei que as pessoas não sabiam nem o que era cuidados paliativos. Então, quando comentava, vamos fazer um cuidados paliativos, as pessoas assim, então eu vou morrer? Eu vou ser jogada, eu tenho dias, eu tenho horas? E eu comecei a ver essa falta de clareza das pessoas, né? E que a gente precisa tentar desmistificar, porque o cuidados paliativos ele não é o fim da vida, e sim é a melhora no na qualidade de vida da pessoa, nessa humanização do atendimento, né? Essa questão de estar fazendo com que o paciente esteja preparado para ouvir e ter as melhores informações, para que ele tenha escolha do que ele quer para si, né? Então que ele consiga ser participativo também. E para que diminua esse impacto de que as pessoas acham que a gente tem uma sentença, né? Então, eu vivenciei isso de uma forma natural, mas eu entendia que as pessoas têm muito preconceito e muita dificuldade em acessar essa informação. Eu vejo nos meus canais muitas pessoas tremem só de ouvir a palavra câncer. Eu sei de pessoas que têm pavor de passar pelo corredor porque sente o cheiro do hospital e associa, né, a toda a sua dor. Então, eu acho que é preciso com que a gente trabalhe cada vez mais esse assunto e tente normalizar um pouco algumas expectativas, alguns sentimentos. Não que a gente vá normalizar, né, mas que a gente consiga ver com um pouquinho mais de leveza tudo isso. Com certeza, né. E eu ia te perguntar, durante esse processo todo seu, você falou de atendimento humanizado, né, que é muito o foco aí dos cuidados paliativos, o seu atendimento sempre foi dessa forma? Essa comunicação com os médicos, você sempre se sentiu ouvida, né, como é que foi isso? Então, como eu te falei, eu tive a não gosto de falar felicidade, mas eu tive a oportunidade de estar numa clínica que tinha esse olhar já, né? A, então, assim, desde a equipe que me acolheu no primeiro momento, até hoje, a técnica que funcionou, hoje eu fiz o medicamento, né? E a técnica que me funcionou hoje é a mesma que fez a primeira punção quando eu descobri o diagnóstico. E, inclusive, nós estávamos falando sobre isso, né? Se hoje eu sou a Graziele Pérez, ativista e tenho toda essa potência, eu devo também ao acolhimento e à informação com que eles me trouxeram, né? Essa clareza. Mas lá mesmo, eles também encontram a dificuldade dos pacientes terem esse olhar e essa necessidade, né? Então, não é que todo mundo quer, mas é uma coisa que a gente deve construindo aos pouquinhos. E sim, eu tive essa oportunidade desde o começo. Isso faz muita diferença, acho que nessa jornada, porque com certeza tem muitos altos e baixos, né, Grazi, o que você falou, você vai assimilando, mas assim, tem a questão dos efeitos colaterais também, do tratamento, que isso também é desafiador. Como é que foi, assim, também o apoio da sua família, o seu filho, né, que, tipo, desde quando, né, você descobriu, ele estava pequeno, né, com 4 anos? Tinha 4 anos. Então, Então, os meus pais foram fundamentais em todo esse processo. Para eles era um impacto muito grande essa questão de morte de um filho, né? A gente nunca espera que isso aconteça, não é a ordem natural cronológica das coisas. Então, os meus pais, eles fizeram de tudo para poder minimizar esse impacto comigo e a gente tentou diminuir esse impacto nas nossas relações, né? Eu acho que isso foi também importante para que eu pudesse buscar a qualidade na saúde mental, né? E eu vejo quantas pessoas são fragilizadas e têm
essa estrutura desestruturada, né? E ainda hoje eu fiz um post falando sobre exatamente isso. Como tu sabes, né, Carol, a minha mãe faleceu agora um pouco mais de 7 dias, e hoje foi a primeira aplicação de medicamento nessa jornada. E foi o momento que eu acho que eu mais senti efeitos colaterais. Então, isso para mim me deixou claro que quando a gente está desestabilizado emocionalmente, a gente tem um impacto maior até no medicamento, nos efeitos colaterais. Então, quando o paciente ele é acolhido, tem a saúde mental preservada, né, ou tentando ser preservada, eu acho que ela acaba sendo leve nesse processo e ter leveza nesse processo. Então, isso era uma coisa que eu já questionava, né? Que as pessoas às vezes me perguntam, Grazi, como que tu consegue estar sorrindo, né? Como é que tu consegue estar sempre positiva? Não, eu não estou sempre positiva, mas eu acho que essa base de acolhimento entre médico, família, né, companheiro, é fundamental para que a gente consiga passar por essa jornada da tentativa de ser leve, né? Porque não é leve, a gente sabe que não é leve. Eu passei por tudo, todas as situações, fiquei careca 2 vezes, fiz mastectomia, fiquei 1 ano e 6 meses sem uma mama, depois eu fiz a reconstrução. Então, assim, eu passei por todos os processos dolorosos, mas eu acho que quando a gente tem essa acolhida, tanto de equipe, de profissional, de família, acho que acaba diminuindo um pouco essa dor. Sem dúvida, imagino que faz muita diferença, né, nessa caminhada aí do tratamento, enfim. E você comentou da sua mãe, a sua mãe também precisou ter cuidados paliativos, né? Você também teve esse contato, você como paciente, mas você também como meio que cuidadora, né? Seu pai, a gente estava conversando até antes de começar a gravação com seu pai, que é o cuidador dela, né? Estava sendo o cuidador dela, mas acredito que você também desse aí esse suporte, né? Então você já tinha um pouco esse olhar, não sei há quanto tempo que ela já estava, né, com problemas de saúde, enfim, mas também ter essa visão do outro, né? Do olhar para o outro, né? De alguém da Isso. sua família, né? A minha mãe foi a peça fundamental durante o meu tratamento, né? O Vitor tinha 4 anos, então muitos momentos eu precisei me afastar, mas ao mesmo tempo eu precisava que alguém cuidasse dele, porque ele era totalmente dependente. Então ela foi esse meu braço, a minha extensão, né? E isso eu devo muito a ela. E a gente foi observando um declínio cognitivo nela, mas ela precisou desse cuidado exatamente 2 anos para cá. E isso foi muito importante para que a gente tivesse esse olhar de como mediar algumas questões, né? Ainda era difícil, ainda é difícil, porque quem tem esse conhecimento e essa informação sou eu, não é o meu pai, até porque ele também não tinha essa experiência. E a gente acha que cuidados paliativos têm uma outra conotação, né? E é para determinadas doenças. E a gente sabe que o cuidados paliativos ele é um cuidado integral da pessoa em todas as doenças, em todas as fases da vida, né? Então, assim, até esse amor, esse carinho, esse aconchego, a diminuição do impacto da dor, né? Em tentar ter esse olhar mais ameno, né? Até a serenidade de como foi a partida dela. Isso tudo fez parte do meu entendimento sobre cuidados paliativos, porque ele também está ligado não só ao cuidado, ao medicar, mas sim sobre a fé, a espiritualidade, saúde mental, conforto. Então, são várias questões que estão envolvidas nesse cuidado, nesse olhar, né? E não no cuidado só como uma medicação para aliviar a dor para ela poder morrer em paz. E não é sobre isso. Claro, claro. É um olhar bem integral, né? Eu falei isso com o Dr. Rodrigo. Foi muito legal. Isso deveria ser para toda a medicina, né? Por isso que ele fala até que
todos os profissionais de saúde deveriam ter conhecimento sobre cuidados paliativos, né? Porque em tantas áreas a gente realmente precisaria ter esse olhar mais integral, mais humanizado, né, para o paciente. Se discute isso já há tanto tempo, né? Queria te Sabe, perguntar. só deixa Pode eu falar. te completar. Pode falar. Eu como paciente e estar aí nesse meio, o Vitor passou por uma situação, meu filho, agora com 16 anos, a gente precisou investigar e algumas questões, e eu vejo assim que eu acho que falta mais humanização, né? E esse olhar que o paciente ele não é um número, e sim uma pessoa, a mãe de alguém, o filho de alguém, né? Então, assim, eu não estou falando da minha equipe médica, mas assim, como eu passei como mãe, como filha, a gente viu as dificuldades que a própria medicina tem entre o profissional ter um pouco mais de humanização em todo e esse olhar mais amplo. Sim, sem dúvida. E eu acho que em todas as esferas, né? Seja na rede pública, na rede particular. O seu tratamento, aliás, foi pelo SUS ou foi por convênio, né? Pelo convênio. Tá, certo. Mas a gente vê que esse olhar ele é necessário, ainda a gente precisa de mais capacitação. A política pública agora é muito mais voltada, obviamente, para o SUS, né? Mas na rede privada a gente também, né, ainda precisa de mais de profissionais assim, né, Grazi? Com Eu até certeza. falo que esse medicamento que eu tomei, eu fui a segunda da clínica a fazer o uso, né? E naquela época demorou muito para chegar no SUS. E por isso que é importante para que a gente, enquanto associação, comunidade, brigue para que a gente amplie cada vez mais as questões de saúde pública, porque todo mundo tem que ter essa oportunidade. Com certeza. Agora, você, assim, né, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, mas o seu olhar sobre o futuro, imagino que ele deva ter mudado muito, né, com toda essa caminhada, essa jornada, né, você descobriu, né, um câncer jovem, né, com 33 anos e foi caminhando ao longo desses anos. O que que mudou, assim, para você, do seu olhar sobre o futuro? Você faz muitos planos ou que tipo de planos que você faz? Como é que mudou a sua cabeça em relação a essa questão de tempo e, Então, né, e de perspectivas? eu tenho muita urgência, né? Até porque eu lidei muito com a perspectiva que eu ia vir a não estar mais aqui em 6 meses, né? Então, eu tinha essa urgência de viver o que eu não vivi em 33 anos em 6 meses. E eu acho que esse é o maior desafio do ser humano, né? Até porque a gente acha que é imortal e que nunca vai acontecer com a gente. E agora, por exemplo, que eu vivi com a minha mãe esses 2 anos, é bem isso, assim, é o viver o hoje. Eu já pratiquei isso durante esses 13 anos, né? E eu tenho praticado todos os dias. Eu tive muita dificuldade de fazer um planejamento a longo prazo, né? Porque eu sou metastática. Eu tenho a oportunidade, a doença está aqui adormecida, mas eu tenho a consciência que ela pode vir a acordar a qualquer momento. Então, eu tento sonhar um pouquinho a mais. Talvez hoje eu já consiga pensar em uns 6 meses, um planejamento de 6 meses. Né? Eu tenho essa dificuldade, mas eu acho que todo mundo deveria ter essa dificuldade de viver o hoje e tentar viver com uma certa urgência, mas não viver a urgência de adquirir, viver a urgência de viver, de sentir, de amar. E assim, eu com a mãe, eu pude dizer para ela todos os dias o quanto eu amava, né? Então isso hoje eu tô tranquila e tô leve quanto a isso. E quantas pessoas que acabaram perdendo pessoas queridas no meio do caminho e tiveram essa dificuldade de dizer, ai, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então eu acho que essa é a meu maior desafio. E é o que eu tento viver, o hoje, e mostrar o amor.
Sim, eu acho que, na verdade, nós todos deveríamos praticar isso, né? A gente, que é o que a gente fala da ansiedade, de fazer, claro que é bom fazer planos, é legal, mas a gente prestar mais atenção, vivenciar mais esse presente, né? Porque, né, às vezes a gente fica com um olhar ali tão aflito sobre o futuro e a gente acaba perdendo um pouco essa oportunidade de vivenciar com mais intensidade, com mais, né, prestando mais atenção naquilo que está A acontecendo gente nesse tem a momento, né? ansiedade, na verdade, da aquisição do bem material, né? A gente quer trabalhar. E meu pai, por exemplo, ele tinha a fala que assim, pai, vamos viajar? Ah, não, tem tempo, ano que vem, né? Ele ia protelando algumas coisas. E isso hoje, ele se arrepende nesse sentido, porque a minha mãe veio a falecer com 71 anos de idade, né? Hoje é jovens morrer com 70 anos de idade. Então ele, porque os nossos avós, os três avós morreram com 90 e poucos anos de idade. Então assim, tu pensa, vamos viajar? Ah, não, ano que vem. Essas questões que a gente tem que equilibrar, né? O bem material é uma coisa que tu não precisa de urgência, mas o viver precisa ser urgente. É verdade, viver as experiências, né? Eu falei que a gente estava encerrando aqui, mas eu lembrei só de uma última pergunta aqui que eu acho também super importante, dessa sua jornada toda e do seu trabalho junto ao Oncoguia, né? Que você também se tornou voluntária do Oncoguia, resolveu também colocar a sua cara, né, nas redes sociais, criou o seu canal do YouTube para falar sobre o assunto, né? Que eu acho que é nessa tendência mesmo de desmistificar muitas coisas, contar um pouco da sua história, que é uma história muito, muito legal, né? Mostrando o quanto que você seguiu nessa jornada e está vivendo, né, de uma forma muito bonita, né? Reconhecendo a vida como ela tem que ser vivida e que é possível, sim, viver além do diagnóstico, né, Grazi? Esse é o meu lema, inclusive, porque quando eu busquei o diagnóstico, eu também busquei fontes de inspiração. E eu queria saber se era possível viver com aquele diagnóstico mais que 6 meses de vida, né? E como que era viver nesses 6 meses de vida. Então, eu tinha muitas perguntas e não tive respostas. E daí eu queria saber por que não tinha respostas. Aí, no primeiro momento, a gente acha, então é porque morre mesmo. Mas depois eu descobri que as pessoas têm dificuldade de compartilhar essas experiências. E é totalmente respeitoso, porque é muito difícil, né, para algumas pessoas expor. E eu, como tenho essa facilidade, eu gosto, e para mim isso é normal, e eu via que era necessário, eu tentei juntar a minha experiência com essa necessidade, né, de resposta. Eu até esqueci exatamente esse complemento, porque é muito difícil para as pessoas falarem sobre, né? Então eu tento ser, eu sempre falo isso, eu tento ser o que eu queria ter, né? Então eu preciso mostrar para as pessoas que é possível, que existe, né, vida além do diagnóstico, que existe esperança. Cada um escolhe a forma com que vai encarar, com que vai levar, tem as suas possibilidades, seus acessos, seus recursos, né, o seu apoio, mas a gente precisa entender que é possível, daí cada um constrói a sua história. Sem dúvida. Aliás, quem quiser acompanhar mais da história da Grazi, né, se identificou, quer entender um pouco melhor, acompanhar os conteúdos dela, o perfil dela no Instagram é o Minha Vida Superando Câncer, lá no YouTube também, né, ela é paciente oncológica de câncer de mama já há quase 13 anos e tem trilhado aí o seu caminho, tentando viver da melhor forma possível, né, Grazi? Te agradeço muito aí por Só compartilhar. Pode falar. desculpa te cortar, é que eu lembrei agora o que eu ia falar. Aquilo é um nevoeiro da quimioterapia, tá? É Não, combustão. normal, pode complementar. A questão mesmo da história. Depois eu comecei a pensar, né? Tem que ter um significado. Se eu conseguir ultrapassar essa situação, tem que ter um significado. Eu não posso ficar com a história para mim,
Então, eu precisava compartilhar. Eu senti essa necessidade, né? Se eu vivi isso tudo, vivenciei isso tudo dessa maneira, eu acho que tem um sentido. E qual é o sentido? É compartilhar. Então, eu tento fazer o que eu queria ter e não consegui. Eu acho que era essa mensagem que eu queria passar. Muito legal, Grazi. Para a gente encerrar com chave de ouro mesmo. Muito obrigada mais uma Eu, vez aí por compartilhar a sua história. Parabéns aí pela tua jornada. Eu sei que não é fácil. E aqui no podcast a gente fala muito de jornadas reais, né? Quando a gente pega histórias, assim, eu nem uso muito só a palavra superação, mas eu acho que essa questão de convivência, de o que se passa, os desafios, o que é difícil, mais difícil, a gente precisa falar sobre tudo, né? Sobre esses altos e baixos que todos nós passamos, né? E com certeza quem é paciente tem muito mais até essa vivência, né? a escolha do nome do canal é exatamente isso, Minha Vida Superando o Câncer, porque eu acho que a gente se supera em tudo. Se supera em ser mãe pós-diagnóstico, esposa pós-diagnóstico, filha, né, questões de mercado de trabalho. Então, tudo é se superar de novo, né? O câncer, ele te desafia a todo momento, em todas as questões, em todos os lugares. Dúvida muito super super desafiador. Muito obrigada, Grazi, mais uma Eu que vez. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo esse tema e por ter me convidado para participar desse momento.